Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está aí lavando a louça, dobrando a roupa, assando uma pizza, dirigindo no trânsito, esperando rodar o modelo no Visual Mood Flow, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos colaboradores do Apoia-se, e editado por Lilian Coreaço Riz. Essa é a edição número 41, esse é o 5º episódio da segunda temporada, onde eu falo com Felipe Prenholato. Nossa principal missão é levar divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente e sobre a vida em geral. E, obviamente, ajudar todos vocês dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de todos vocês. Agradeço ainda mais aos 31 apoiadores dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. Os apoiadores são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Quinteiro Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 3 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, como eu já disse, eu converso com o Felipe Prenholato. Ele é engenheiro ambiental e um dos sócios da RaízCon Consultoria, mas ele é muito conhecido pelas suas mídias digitais. Ele tem um perfil no Instagram muito conhecido e um canal no YouTube também muito conhecido, chamado Valor Ambiental. Sigam o canal dele, é muito interessante, com várias dicas de licenciamento ambiental, trabalhos de consultoria ambiental, incluindo elaboração de orçamento, elaboração de propostas e outras coisas mais, e também ele fala sobre GAC, sobre o gerenciamento de áreas contaminadas no canal. Ele falou aqui comigo sobre a trajetória dele, acadêmica e profissional, deu várias dicas sobre marketing digital e falou bastante sobre o mercado de GAC, sobre como é a atuação de uma consultoria pequena dentro do nosso mercado, e com uma história muito interessante de sucesso logo no início da consultoria, e o sucesso que também foi catapultado pelos canais digitais, o que é uma coisa bem interessante. Mas antes de vocês ouvirem a entrevista, eu gostaria de falar algumas coisinhas para vocês. Primeira coisa, continuam abertas as inscrições para o processo seletivo da 8ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Como eu já falei aqui, o curso terá a duração de 1 ano, com aulas presenciais, obviamente se a pandemia deixar, aos sábados, e aulas ao vivo online às terças-feiras. Já temos 14 aprovados, teremos outro processo seletivo agora em fevereiro e as vagas são limitadas, então quem tiver com vontade de cursar, inscreva-se. Outra coisa, eu gostaria de retomar aqui no podcast uma coisa que eu falei na última newsletter. Lá eu respondi uma questão formulada por uma seguidora e a questão era a seguinte: eu devo coletar amostras indeformadas para determinar a porosidade da minha área? Primeiro de tudo, vamos para alguns conceitos. O que é porosidade? Porosidade é a porcentagem de vazios que tem numa amostra de solo, uma amostra indeformada de solo. Agora, o que é porosidade total? É isso que eu acabei de falar. E o que é porosidade efetiva? Porosidade efetiva é a porcentagem de poros interconectados, ou seja, que permitem o fluxo de água. E aí a gente retira desse índice os poros que deixam o fluido como água estagnada. Você só considera os poros em que estão interconectados, portanto que permite a passagem de água. Isso é porosidade efetiva. E para que serve a porosidade total e porosidade efetiva dentro do contexto do GAC? A porosidade total é utilizada na planilha de avaliação de risco da CETESB. Tem um campo lá que você precisa colocar qual é a porosidade da área, mas também essa propriedade é extremamente relevante para o cálculo da massa dissolvida. Eu não vou explicar aqui detalhadamente a massa, mas imagine o seguinte: você tem uma concentração, e a concentração é massa do contaminante por volume. Como é que você vai saber o volume daquele aquífero? Então você tem que saber a área representada por aquela amostra que você coletou,
a espessura daquele aquífero representada pela amostra que você coletou. Agora, como isso não é um lago, né, não é um rio, você tem poros. Então você tem que ver quanto de água tem naqueles poros. E como é que você sabe quanto tem de poro ali? Quanto que não é sólido? O que não é sólido é poro. E na zona saturada, todos os poros estão cheios de água. Portanto, você precisa da porosidade para saber quanta água você tem ali naquele aquífero, que é representado pela amostra que você coletou. Então, saber a porosidade é essencial para esse cálculo de massa. A porosidade efetiva serve para calcular a velocidade real da água subterrânea. A velocidade real da água subterrânea é dada pelo gradiente hidráulico, multiplicado pela condutividade hidráulica, dividido pela porosidade efetiva. Então, você vai ter a velocidade do fluxo advectivo somente se você tiver o valor da porosidade efetiva. Mas existe aí uma porosidade, seja total, seja efetiva? Existe uma porosidade da área? É claro que não. Existe a porosidade daquela unidade do estratigráfico, e ainda assim isso vai variar entre um ponto de coleta e outro. Mas certamente as porosidades são muito diferentes a cada unidade do estratigráfico. Assim, coletar um único valor para o site inteiro é muito parecido com você não ter valor nenhum, dado nenhum para colocar na sua planilha. Mas a planilha exige que você coloque. E aí você faz algumas artimanhas para colocar um número lá, mas infelizmente esse número você não pode dizer que seja representativo do seu fenômeno. Né? Então fica aqui uma crítica, né? Não façam isso. Mas como determinamos a porosidade? Determinamos com ensaios em laboratório. E para isso é necessário enviar para o laboratório uma amostra indeformada de solo, mais uma amostra indeformada daquela unidade do estratigráfica sobre a qual você está querendo saber coisas. Você quer determinar a porosidade daquela unidade do estratigráfica, você tem que coletar a amostra indeformada daquela unidade do estratigráfica, e não superficial, certo? Muito bem. Coletar a amostra indeformada é uma coisa muito complicada. O que quase todo mundo faz no mercado? Todo mundo utiliza um amostrador de anel, né, um amostrador de anel tipo Uhland, ou alguma coisa similar a isso. É um anel cilíndrico de mais ou menos 5 centímetros de altura, né, um cilindro de 5 centímetros de altura por 5 centímetros de diâmetro. Ele foi criado para coletar amostras superficiais, né? Foi criado no contexto da agricultura, da agronomia, para coletar amostras superficiais. Mas eu pergunto para vocês, qual é a relevância de determinarmos a porosidade do solo superficial das nossas áreas? Nenhuma. Então, coletar uma amostra indeformada com um amostrador de Uhland superficial não te dá um valor nenhum significativo que você possa utilizar para avaliação de risco, ou para quantificar a massa dissolvida, ou para quantificar a velocidade da água subterrânea. Pior, o amostrador de Uhland vem com uma cabeça de bater e recomenda o uso de uma marreta. Se você golpear o amostrador, ele vai deformar a amostra. Né? Se você dá pancada no amostrador, ele vai entrar no solo e vai deformar toda a amostra. Ele passa a ser uma amostra deformada. E o ensaio de porosidade não pode ser feito em uma amostra deformada. Então, por favor, não batam no amostrador de coleta indeformada. Não é para bater, não é a amostra indeformada, você não pode bater nela. Bom, aí certamente você vai me dizer que já usou, já fez, já viu uma adaptação desse Uhland com hastes. E aí você consegue coletar amostras indeformadas em profundidade. Você fura aí, sei lá, 6, 7 metros com alguma coisa, trado manual, trado helicoidal ou com rolo, e você chega na profundidade necessária que você quer fazer a coleta de amostra, desce o amostrador de Uhland com as hastes, e aí você fala, bom, já sei que não preciso bater, então vou dar uma empurrada nele. Você empurra ele. Muito bem, o que você fez agora é coletar um distúrbio da perfuração. Você coletou 5 centímetros de um distúrbio. Sim, para furar aqueles 6, 7 metros, você causou um distúrbio abaixo do furo, seja com trado, seja com rolo, com qualquer coisa que você usou para furar. Você faz, ao furar, um bulbo de tensões. Esse bulbo de tensões é proporcional ao diâmetro da ferramenta que você usou, podendo chegar a 10 vezes o diâmetro. Em solos muito argilosos, esse bulbo de tensões pode chegar a 10 vezes o diâmetro. E o seu amostrador, com certeza de 5 centímetros, vai coletar uma amostra que não é representativa, isso para não dizer que você coletou a amostra que desmoronou no furo, caso você esteja usando um trado manual sem revestimento. Então, por menor que seja a sapata de corte de um rolo, por exemplo, que vai no meio do rolo, um amostrador de 5 centímetros não vai conseguir escapar do distúrbio. Ou seja, não é recomendado coletar amostras indeformadas com Uhland em profundidade. Fora pequenos problemas operacionais, né? Como, por exemplo, você empurra o amostrador e ele não vai, porque é areia ou é cascalho, ou você empurra e na hora que você puxa
esse material cai do seu amostrador. Ou é um solo muito argiloso, que ele está compactado lá na profundidade dele, quando você alivia a pressão, ele expande e pressiona o seu anel de Uhland, diminuindo a porosidade dentro do anel, tornando um dado irreal, não é a porosidade real que você está medindo, e muitos outros probleminhas. Bom, se Uhland não dá certo, o que eu devo fazer, você está se perguntando? Uma das formas é utilizar um amostrador tipo Shelby. O Shelby tem um tamanho maior, tipicamente aí 60, 80 centímetros, 1 metro, e ele consegue escapar do distúrbio. O Shelby é um amostrador de parede fina. O Uhland não é um amostrador de parede fina. Não parede fina no meu gosto ou na minha opinião. Ele é um amostrador de parede fina que está de acordo com a norma NBR 9820, justamente a norma que estabelece as diretrizes para uma coleta de amostra indeformada em furos de sondagem. O Shelby só dá certo se você usar por dentro dos trados ocos helicoidais, e esses trados ocos helicoidais têm no seu interior uma ferramenta de corte de solo, como um peso ou uma broca de 3 asas ou um center head. Nunca utilizar o Shelby após efetuar uma perfuração com a famosa portinhola de fundo, porque essa portinhola causa uma grande tensão abaixo dela, ela não ajuda a cortar o solo, ela vai esmagando o solo abaixo dela e causa uma grande tensão nessa parte logo abaixo do rolo, ou seja, causa um enorme distúrbio que você vai coletar com Shelby. Imagina todo esse distúrbio, 10 vezes esse diâmetro, abaixo disso não há Shelby que consiga coletar uma amostra indeformada adequada. Como vocês podem perceber, é extremamente difícil obter um dado representativo de porosidade total e efetiva. Sendo assim, com todas essas dificuldades expostas, eu considero razoável utilizar as informações da literatura, mas essa incerteza deve ser levada em conta quando você escrever seu relatório. Além disso, você tem que fazer uma excelente caracterização da unidade do estratigráfica, com análise granulométrica e uma descrição minuciosa, para que você saiba exatamente que tipo de solo você tem, para só daí consultar a literatura e dizer a porosidade a partir da literatura. Em resumo, é fundamental você saber a porosidade total e efetiva para investigações de áreas contaminadas, investigações e outras ações no GAC. Porém, obter uma amostra indeformada representativa é algo muito, muito, muito difícil. O Uhland não vai te dar essa informação, não vai te dar uma amostra indeformada boa. A alternativa é fazer uma boa descrição de campo, enviar muitas amostras representativas para ensaios granulométricos em laboratório e com esses ensaios na mão, com a interpretação desses ensaios de granulometria na mão, consultar a literatura para obter uma faixa aceitável de propriedades do solo, como porosidade total, porosidade efetiva e densidade do solo. Tem alguns materiais interessantes, um deles é do USGS, tá? O mais recomendado é do USGS, é o Serviço Geológico lá dos Estados Unidos, e o site do Aquifer Test, do software Aquifer Test, ele tem uma página dentro do site que traz muitos valores consagrados da literatura e relaciona isso com a própria fonte da informação. É muito interessante. Isso vai te facilitar bastante entrar no site do Aquifer Test. Enfim, é isso. Por enquanto, é isso. Espero que vocês gostem dessa minha introdução. Espero que vocês gostem do episódio. Fiquem agora com as palavras do engenheiro ambiental Felipe Prenholato. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com o Felipe Prenholato, do canal Valor Ambiental e da RaízCom. Então eu tenho a honra e o orgulho de falar com ele hoje. A gente vai trocar algumas ideias sobre canais do YouTube, etc. Marketing digital e todas essas coisas que ele sabe bastante e vai ajudar a gente aqui. Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela presença. Marcos, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, para mim é um prazer estar falando com você, eu de ouvinte aí do seu podcast, agora tendo a oportunidade de poder participar aqui, para mim é fantástico, eu fico muito feliz aí com o convite. Que bom, espero que você goste no final e que os ouvintes também gostem. Espero que sim, espero poder contribuir bastante. Hein? Vai ser legal. Felipe, vamos começar do começo, né? Conta a sua trajetória, onde você cresceu, qual é o seu... por que o ambiental entrou na sua vida, né? E por que você escolheu a faculdade, por que você entrou nessa universidade. Conta essa história para o pessoal te conhecer melhor. Bom, falando então do início, e com bastante sinceridade também aqui, aproveitar o podcast para abrir todo o jogo aqui. Quando eu comecei lá na universidade, né, eu fiz a Universidade Federal do ABC.
eu não tinha a menor ideia, assim, do que eu queria da vida, sabe? Eu comecei engenharia, lá era um curso bacharelado em ciência e tecnologia, que ele dava uma visão multidisciplinar, né? Então ele conseguia pegar diversas áreas lá da universidade, né? E dentre desses cursos que eram oferecidos específico, tinha a grade de engenharia ambiental, entre outros. Então eu sabia que ao longo ali da minha formação eu poderia optar por alguma engenharia que a universidade tinha ali na grade. E aí, conforme foi passando o tempo, né, eu comecei a puxar algumas disciplinas da engenharia ambiental e eu acabei, assim, gostando muito, me apaixonei, os professores eram muito legais, tinha uma pegada naquela época, né, totalmente voltada para a área acadêmica, mas, assim, eu via na área ambiental com excelentes olhos, né, assim, era uma coisa que me instigava muito, eu via a oportunidade ali de desenvolver várias coisas. Então, foi uma área que ali dentro da universidade me chamou a atenção, e eu falei, bom, vou fazer esse curso, né? Em contrapartida, eu não tinha noção de o que era o mercado de trabalho ali depois, né, para o engenheiro ambiental. Então, isso daí, ao longo do curso, que eu comecei a chamar a atenção, né? Poxa, o que eu vou fazer ali depois quando eu tiver formado? Quando eu realmente, né, estava ali no último ano de engenharia ambiental, eu comecei a procurar estágio, né? Nessa época lá era 2014. E o mercado estava totalmente em crise naquela época, né? Então, assim, eu tinha dificuldade muito grande de encontrar estágio, principalmente voltado ali para a área ambiental. Alguns colegas foram para outras áreas, mas eu queria insistir ali e tentar entrar em alguma área ambiental. E o meu colega lá de universidade, que é o Jean, que está comigo até hoje na empresa, né? Ele trabalhava já em uma consultoria ambiental. Ele falou, bom, apareceu uma vaga aqui, você não quer tentar? Aí eu falei, claro, né? Para mim vai ser ótimo se eu conseguir. E aí tentei lá. De começo, assim, não estava conseguindo, não, entrar na empresa de consultoria. Mas aí ele foi fazendo um lobby lá, foi falando, não, o cara é legal, pô, deixa eu dar uma chance para ele, deixa ele tentar aí. Aí conseguiu. Aí eu entrei na consultoria ambiental ali, estava no meu último ano de universidade, né? E aí abriu o mundo para mim, assim, cara. Aí realmente eu falei, nossa, é isso, né? Que o engenheiro faz, né? O que o pessoal de área de meio ambiente faz. Então, quando eu saí, assim, não tinha noção, né? Não Era tinha uma esse. consultoria de áreas contaminadas ou era É, ambiental geral? era uma consultoria que trabalhava principalmente em áreas contaminadas, né? Certo. O foco naquela época que eu entrei era áreas contaminadas. Eu assim, saí da universidade perdido, né? Quando eu estava no último ano. Não tinha o menor entendimento do mercado de trabalho. A Certo. universidade é muito boa, eu gostei muito do curso, mas é mais voltado para a área acadêmica, né? Então, assim, incentiva mais o pessoal a seguir para essa área. A minha ideia era assim, bom, eu quero tentar ver como é que é o mercado de trabalho, né? Depois, se eu não gostar, e talvez eu volte para a área de pesquisa, enfim, mas deixa eu tentar primeiro, ver como é que é. E aí, né, veio com oportunidade de estágio, e eu gostei muito, assim, da área, comecei a trabalhar lá com áreas contaminadas, no início, né, como estagiário, fazendo as partes de pluma, tabela, aí depois eu Certo. fui avançando lá, pegando alguns relatórios, indo para campo, e comecei a entender como é que funcionava essa área, né. E, assim, comecei a me apaixonar realmente, né, pela área de consultoria, pela área ambiental, pelo GAC. Então, assim, o início da minha carreira foi Certo. nesse sentido. Até hoje, assim, que eu falo, não, eu gosto muito da área. Mas e antes disso lá, por que você escolheu essas ciências ambientais que te permitiria fazer uma engenharia depois? Lá, quando eu tinha a intenção de fazer a universidade, eu pensei em fazer um curso que me abriria possibilidades para atuar no mercado de trabalho. Assim, não sabia o que era, mas eu falei, bom, a universidade, que é da região, era naquela época também era a universidade nova, né? Acho que ela Sim. era de 2006, se eu não me engano. Eu entrei na turma de 2009. Então, assim, era prédio até alugado que da prefeitura, depois foram construindo os blocos, né? Que hoje já estão prontos. Mas a ideia era simplesmente assim, era entrar, fazer um curso de engenharia que me daria oportunidades aí para o mercado de trabalho, mas não tinha realmente ideia, se na universidade, não vou falar que assim, tinha noção que eu ia para a área ambiental, porque eu não tinha, foi dentro mesmo da universidade que eu comecei a gostar da área ambiental por conta das disciplinas, do que a gente ia para campo, também tinha muita visita, né, para a gente fazer trabalhos, foi aí que eu comecei a gostar. Então, meu início ali na carreira ambiental foi na universidade, e depois, realmente, assim, me apaixonando pela área de consultoria quando eu comecei a trabalhar realmente. E a universidade, essa formação na universidade, ajuda no GAC? Ajuda muito? Ajuda mais ou menos? Ou
É um requisito básico só, alguma coisa que... Ajuda demais, assim, eu vou falar para você, porque a universidade em si, a grande lição, eu acho, da universidade que eu fiz, é assim, a gente tem um problema, a gente consegue correr atrás para entender como solucioná-lo. Então, acho que isso foi a grande lição que eu tiro da universidade. Ela não vai te deixar pronto para o mercado. Tanto é que eu sinto muita dificuldade, assim, a dificuldade que eu senti no mercado quando eu entrei, eu vejo que muita gente também passa com isso, quando agora, né, iniciantes aí da área ambiental. Então, até a ideia que eu tive de abrir o canal foi por conta dessa dificuldade que eu tive no passado. Então, a minha ideia é mostrar coisas práticas, né, como que é o mercado, para esse pessoal que está tentando entender, para tentar não passar o que eu passei lá atrás. Mas, assim, voltando na pergunta, ajuda muito, porque o que a gente vê no mercado de trabalho são problemas, né? A gente tem problemas e a gente precisa pensar a respeito deles, como solucioná-los. Quem vai para a área de pesquisa passa por isso, né? Sim, a universidade, ela te propicia isso. Bom, vamos ter um problema e vamos achar a solução para ele. Então, ela vai te dar as ferramentas, né? Ela não vai te dar, ela não vai jogar a vara para você e depois te dar o peixe, né? Ela vai ensinar, bom, você tem a vara, aqui você tem a linha, e você pode fazer algumas coisas com ela, né? Aí você pensa aí como é que vai ser. Então, quem está nessa área, inclusive tem alguns colegas que estão na área de pesquisa, né? Tem total, assim, envolvimento com a área de GAC, né? De meio ambiente e de GAC, principalmente. E até é interessante, eu acho que, na verdade, a gente precisaria estimular mais, né, essa questão de pesquisa, desenvolvimento nas universidades para GAC. Tem que fazer uma parceria realmente, assim, porque lá a gente tem muita cabeça pensante, né? Então a gente precisa dessas cabeças pensantes, porque a gente está no dia a dia, a gente tem os problemas ali, né? A gente está na correria ali, pô, como é que eu faço isso? E nisso até eu me espelho muito em você aí, porque você é um cara que está engajado nessas questões, né, de resolver problemas. Inclusive a gente conversando aí, uma das ideias de uma resolução de um problema nosso que a gente tinha no dia a dia de consultoria veio através de você. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é realmente propiciar maiores parcerias, né, com o pessoal que tem ali disponibilidade de estar pensando na solução dos nossos problemas. E você tem razão, né? Essa parceria é fundamental, né? Eu gravei o episódio, foi ao ar já, né? Hoje, dia 28, ele foi ao ar, o episódio com o Leandro. E eu estava assistindo. Legal. Ele fala justamente sobre a importância dessas parcerias aí. Mas daí o GAC entra na sua vida no estágio, né? Então você procurando o estágio e por uma coincidência, que podia ser em outra área, mas uma coincidência do seu amigo estar numa empresa que trabalhava com o GAC, você acabou indo para lá. O que você recomenda, então, para o iniciante de GAC? O cara está na universidade agora e está pensando, ou então acabou de sair da universidade e está pensando em entrar na área de GAC. O que você recomenda para ele? O que ele tem que estudar? Coisas básicas que ele tem que estudar, ou sei lá, que livro ele tem que ler, que vai ajudá-lo nessa trajetória aí do GAC. Para quem assim está começando, né, nessa área de GAC e quer entender um pouquinho mais sobre essa área, primeiro assim, não pensa que é um mundo hermético, assim, um bicho de sete cabeças. Até a ideia do canal é tentar desmistificar um pouquinho dessa área, né? Pô, o que é uma área contaminada? Muitas vezes você já foi numa área que ela está passando por um processo de gerenciamento de áreas contaminadas, né? E você nem percebe. Principalmente se você for de um grande centro urbano. Com certeza você já teve numa área que ela passou por um processo de áreas contaminadas. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Para quem está pensando em entrar. A gente, com GAC, né? Quando eu comecei lá no estágio, foi onde eu tive mais oportunidade de entender sobre a área. Então, se vocês tiverem oportunidade em estar procurando estágio em empresas que já realizam esse tipo de serviço, antes de terminar a universidade, eu acho muito legal, tá? Eu acho que vai, assim, é o melhor caminho. Realmente, eu tive a sorte, né? Eu não entendia naquela época o gerenciamento de áreas contaminadas, fui entendendo ali no estágio. Então, acho que auxilia muito para quem está começando. E assim, nada impede também de você, dentro da universidade, você começar a desenvolver alguns projetos, né, relacionados ao GAC. Então, até se você tiver oportunidade de, eventualmente, até entrar em contato com alguma consultoria que queira fazer algum tipo de parceria, porque elas vão ter os problemas, né? Quem está me ouvindo aqui aí, que é de consultoria, colega também, pô, não fecha as portas para esse pessoal, não. A solução dos problemas está lá também. Então, acho que é muito importante esse tipo de contato e de tentar entender sobre a área.
E assim, a gente vê de tudo, né, em áreas contaminadas. Isso é muito legal, porque você pode aplicar diversos tipos de conhecimento. Tem, assim, você tem um perfil de profissional que gosta de viajar, gosta de ir para campo, gosta de investigar, você pode trabalhar com GAC. Se você é um profissional que gosta de trabalhar com dados, gosta de ficar na frente do computador, você pode trabalhar com GAC também. Então, acho que, assim, concilia todos os tipos, né, de perfis de profissional. Acho que é mais entendendo da área, você consegue direcionar ali para onde que você quer seguir pela área, né? Daí você estava lá no estágio, foi aprendendo sobre GAC e outras coisas no meio ambiente, e em um determinado momento você resolve abrir a empresa. Aí você acabou o estágio, abriu a empresa, ou você ficou um tempo trabalhando ainda e abriu a empresa? E o que veio primeiro, a empresa ou o canal? Então, vou contar um pouquinho aí da minha história profissional. Lá dentro da empresa, aí eu comecei a fazer estágio, gostei muito da área. A empresa me proporcionou também conhecimento em outras áreas. Então, aí, ao longo da minha jornada dentro da empresa, eu fui conhecendo também outras áreas. Então, trabalhei com licenciamento ambiental, trabalhei com auditorias ambientais. Gostei muito dessas áreas também. Acho que, então, eu tive uma visão mais abrangente de um todo, não fiquei focado muito em um determinado ponto. Então, ali eu passei por todas as etapas, né, do gerenciamento de áreas contaminadas, peguei alguns casos legais, complexos, que foi muito bacana de estar trabalhando neles, dentro da empresa e conseguindo solucionar. Assim, eu entendi que dentro desse mundo de consultoria, eu gostava bastante da área, né? Como eu tinha também já todo esse conhecimento, essa bagagem, se eu não me engano, acho que eu fiquei 1 ano como estagiário, depois acho que mais 5 como ali já contratado, né, CLT. Certo. Então, eu gostei muito dessa área de consultoria, me instigava bastante. Eu acho que quem tem esse perfil, assim, de encarar desafio, de querer ir lá e botar a cabeça para pensar, eu acho que é bastante legal e tem uma rotina muito dinâmica, né? Uma hora a gente está em um lugar, outra hora a gente tem que viajar e atender um cliente em outro lugar. E aí, bom, remete ao ano de 2020, né? Certo. Lá no ano de 2020, eu estava pensando em conseguir mais tempo para conseguir me desenvolver e conseguir focar em outras áreas também, aprender mais. Então, e eu estava como CLT na empresa, né? Bom, eu queria uma forma de conseguir conciliar mais o tempo, de conseguir remanejar do jeito que eu considerava melhor. Então, aí eu decidi sair, né, da empresa. Naquele momento, então, eu pensava, bom, eu só não quero o modelo CLT, né? Mas se eu conseguir ainda de forma a conseguir auxiliar as consultorias, prestar serviço ali Certo. com demanda, né? Que consiga atendê-los, para mim ia funcionar muito bem. E aí eu conseguia me dedicar a outras coisas também, continuar estudando, eventualmente também partir para outros campos que fossem relacionados. Então aí foi toda a minha ideia, né? Ali no ano de 2020. 2020, caramba. De 2020, bom, e aí, né, saí da empresa como CLT, e aí veio a pandemia, né? Então, saiu antes da pandemia, é isso? Saí antes da pandemia, acho que eu saí em março, assim, foi assim, uma semana antes, eu acho, antes, naquele momento, imagina, a gente nunca imaginava, tá? A gente tava falando de pandemia, mas lá na China, em outros ali, países, né? na China, lá na isso aqui nunca Itália vai tá chegar feio, aqui. né? Aqui tava todo mundo frenético, o mercado, bolsa não sei aonde, lá nas alturas. Então, aí depois veio a pandemia, né? Aí acho que foi naqueles planos que eu tinha iniciais, foi um balde de água fria, né? Não só para mim, eu entendo até que para as consultorias, né? Até onde eu trabalhava, assim, deve ter mudado muita coisa lá, porque realmente, assim, o meio ambiente sofre, né? Quando tem um problema de mercado, assim. Então, deve ter passado por muitos problemas, né, dificuldades por conta da pandemia. E daí você abriu a empresa e o canal ao mesmo tempo, então, praticamente ao mesmo tempo, foi em 2020. Aí, assim, quando eu tava lá em março, né, meados de março, abril, tava a pandemia, e, bom, aí, aquela ideia, né, de prestar serviços ainda para consultoria não vingou, né, porque não tinha mais trabalhos, né. Eu fiquei com um tempo também mais livre, né, eu falei, bom, então agora é hora de começar a estudar, realmente pôr em prática, né, os planos de estudar que eu tinha, e aí com um tempo mais livre também que eu tinha, eu falei, bom, posso aproveitar esse tempo também para falar alguma coisa de meio ambiente, né, que eu já sei, que nem eu falei, eu sei da dificuldade de quem está começando ali na área de meio ambiente, né, tudo que eu passei ali, que eu não tive no mercado de trabalho, talvez tenha mais pessoas que também se encaixem nesse problema que eu tinha. Então, decidi abrir o canal lá no YouTube, o primeiro ponto de falar, bom, deixa eu tentar falar de uma forma mais genérica aqui, né, tentar de forma didática explicar a área de meio ambiente, o que eu já entendo e passava no mercado de trabalho, para tentar atingir esse pessoal novo que está começando aí, e, bom, assim, vamos ver se dá certo essa ideia, né? E aí foi isso que motivou, né, a ideia de iniciar o canal lá. Para quem também não segue ainda, pessoal, segue lá,
Canal Valor Ambiental. Isso aí. Tem no YouTube, tem no Instagram também, que eu mostro aí minha rotina, tento, assim, postar o que eu faço, também para quem tiver curiosidade. Tem outras mídias sociais, também tem no LinkedIn, lá o site da empresa, a Raiscom, então, quem quiser também acompanhar aí, fique à vontade, tá bom? E aí, falando um pouquinho também, assim, eu comecei nessa ideia de fazer o canal, propiciar conteúdo, e aquela ideia lá que eu tinha da empresa, né, de prestar consultoria para as próprias consultorias, ficou de lado. Eu falei, bom, já que também eu não consigo trabalhos com consultorias, vamos investir na marca da própria empresa, né, que já tinha aberto, para tentar prospectar clientes, né? Certo, então, vamos tentar investir aí, divulgar a empresa e vamos tentar clientes diretos, né? Então, foi aí que começou a consolidar a empresa, a marca, né, como Raiscom, e aí a gente surpreendeu, porque deu super certo, a gente começou a captar clientes próprios, clientes que a gente, de áreas contaminadas, né, que a gente começou a trabalhar, de licenciamento ambiental, e isso veio muito também com o canal, né? O canal, assim, me propiciou muitas oportunidades para estar também tendo trabalhos, né, oportunidade de trabalhar. Muita gente via, legal, o Felipe tem um canal lá, parece que ele entende do assunto, então vamos ver com ele lá se ele consegue me ajudar. E aí veio muitas oportunidades aqui para a gente, né, como empresa. Então, acho que acabou conciliando um com o outro. A empresa, né, captar clientes próprios, aí a gente tentar o mercado, e o canal ali auxiliando a gente também a divulgar, né, tanto ajudar o pessoal que está começando, quanto a divulgar a empresa, né? Apesar de que lá no canal do YouTube eu não divulgo a Raiscom, né? Só o canal Valor Ambiental para falar dos temas. Só na parte de Instagram, LinkedIn, que aí a gente divulga mesmo a empresa. Mas tá dando super certo, aí a gente conseguiu vários clientes, casos complexos também, muito legais de trabalhar. A ideia realmente aí da empresa foi, com equipe enxuta, né, conseguir atender clientes com casos mais complexos, né, que precisa aí de profissionais mais técnicos, que consigam solucionar aquele problema que ela tinha lá. Então, acabou dando super certo, hoje a empresa aí tá muito boa, assim, só tenho a agradecer tudo o que está acontecendo. É interessante, abriu várias possibilidades aqui da gente falar que são bacanas. Primeiro, você fez vídeos para pessoas iniciantes, né, para tentar ajudar aquelas pessoas a começar na área, né, ambiental, e alguns vídeos mais específicos para o GAC, mas de qualquer jeito era voltado para iniciantes. Qual era a periodicidade que você fazia esses vídeos e faz? Né? Semanal, uma vez a cada 2 semanas, ou não tem periodicidade? Outra coisa que eu ia perguntar, mas você já adiantou a resposta, eu queria que você me explicasse um pouco melhor. Porque você fez um canal voltado para o profissional, né? Então, quem está te ouvindo, quem está te assistindo, normalmente é o profissional, não é o cliente final. Como é que aconteceu isso daí do cliente final, que é o seu cliente? Você faz um vídeo voltado para os seus iguais e, de repente, isso te ajuda com o seu cliente final? Como que ocorreu esse processo? Então, a parte de periodicidade dos vídeos, no começo, quando eu tinha mais tempo livre, eu começava a gravar mais vídeos. Apesar de que no começo eu tinha mais dificuldade de gravar, porque realmente eu estava iniciando, eu tive que estudar muita parte de vídeo, edição, montagem, cenário, áudio. Ainda estou aprendendo, eu sou iniciante nessa área aí. Mas aí eu tinha uma periodicidade maior, né, no lançamento desses vídeos. Depois, aí começando com os trabalhos de consultoria, tinha que começar, claro, conciliar o canal com a empresa aqui, né, consultoria ambiental. Eu não conseguia mais gravar vídeo na mesma frequência que eu gravava antes, então as periodicidades foram diminuindo. Então, naquela época eu fazia assim, agora, né, na verdade, eu tento fazer um buffer de vídeos, né, então, quando eu tenho mais tempo livre, eu tento programar e fazer mais alguns vídeos que eu consiga, deixar eles guardados para ir soltando ao longo do tempo. Então, isso auxilia a manter a periodicidade. Mas, assim, eu tenho que tentar conciliar tanto a parte lá do canal, né, de manter os vídeos, quanto a parte aqui de consultoria na empresa. Então, foi isso que eu tento programar para hoje. Bom, e com a parte de captação de clientes, né, também assim, para mim, naquela época eu pensava em divulgar os vídeos, né, o assunto, para ajudar o pessoal e também começar a ganhar ali autoridade nos assuntos que eu falava. Claro que são assuntos mais abrangentes, né, mais simples, que eu tento explicar de forma didática mesmo e não me aprofundar. E que nem você falou, eles são mais voltados, né? Se pegar os vídeos do canal lá do YouTube, ele é um vídeo mais direcionado aos ingressantes, né? Ao pessoal, às vezes até consultores, que estão na área de meio ambiente. Toda a ideia do canal foi direcionada para isso.
e ganhar autoridade. Tem outras aí, por exemplo, LinkedIn, às vezes até no Instagram, que é onde que eu divulgo realmente a empresa e os trabalhos. Mas os esforços realmente eu acho que são mais direcionados para o canal do YouTube, né, que eu preciso gravar vídeos. E, assim, sendo sincero, o canal proporcionou várias oportunidades que eu tive de estar fazendo palestras para profissionais também, ingressantes, fui chamado para algumas entrevistas. Então, assim, tudo isso daí, eu acho, né, do meu ponto de vista, que contribuiu também para a imagem, né, da empresa, sendo levada até pela minha imagem, né, como consultor lá, a divulgar. Então, assim, meu entendimento é que essas oportunidades do canal, apesar de eu estar falando para as pessoas ingressantes, iniciantes, surgiram oportunidades de estar desenvolvendo trabalhos. Na verdade, eu acho que, assim, no fundo, quem está ingressando agora é o futuro profissional que vai estar dentro de uma empresa, que vai estar trabalhando na área de meio ambiente de uma grande corporação ou numa área de consultoria. Então, falar com eles também é um investimento no futuro da empresa, eu acho assim, porque se o pessoal gostar lá e ter eu como ponto de referência, pô, legal, então acho que cumpri meu papel ali e talvez no futuro tenha uma oportunidade também para a empresa. E daí você sai, então, pede, vamos, entre aspas, pede a demissão, né? Sai da empresa e monta o canal com a cara e a coragem, sem cliente nenhum, e aí, de repente, você vai conseguindo os clientes, é isso aí? E foi assim, cara e coragem, realmente, parabéns. Sim. Porque é difícil, né? Realmente, Nossa. assim, eu acho que a pandemia aí trouxe grandes ensinamentos, acho que para todo mundo, né? Até de superação. Falando até com o público que também está começando, que tem muita incerteza, e às vezes, né, tem receio de iniciar, eu até falo, meu, vai com medo mesmo, tenta, ingressa, e aí, conforme vai aparecendo os problemas, você vai correndo atrás. Então, assim, tem que dar cara a tapa mesmo. Então, foi cara e coragem, realmente, que a gente iniciou a empresa. Claro, assim, tem toda uma bagagem que eu tinha por trás, óbvio, isso auxilia muito, né? Quando eu comecei, não era novato, eu já tinha muito conhecimento sobre a área. O meu sócio, né, também o Jean, que a gente montou a empresa junto também, já tinha muito conhecimento sobre a área de áreas contaminadas. Então, ali a gente decidiu montar a empresa e aí dar a cara a tapa realmente para conseguir os clientes mesmo e divulgar a empresa, né? Não, o conhecimento da área, né, vocês têm, mas bastante gente tem. Conseguir os clientes não é que talvez seja a dificuldade, mas vocês foram com a coragem mesmo e conseguiram os clientes, então estão aí, indo bem, isso é Exatamente. muito bom. E assim, a gente, tanto eu quanto o Gé, a gente é assim, um perfil mais técnico, né? Assim, a gente estava voltado a pegar os problemas ali, já pegar o projeto e, bom, vamos agora tocar isso daqui. A gente não é acostumado a entender como que é uma empresa, comercial, isso assim, a gente falou, bom, vamos ter que aprender, né? Tanto é aprender como fazer o canal, isso também tive que aprender, que foi um desafio para mim. Até falando com o pessoal novo de novo, vão atrás, né? Encarem esses desafios realmente, mesmo que vocês não conheçam, não saibam, é importante vocês estarem iniciando aí, dando realmente a cara a tapa para conseguir ingressar na área. Muita gente com perfil técnico tem esse receio, mas como é que eu vou conseguir os clientes e tal, né? Mas aí vocês estão mostrando que um pouco de estudo nisso também, né? Você pode dedicar o seu estudo também para isso. E coragem, fundamentalmente a coragem, né? E você acaba tendo sucesso. Então isso é muito, muito legal. E aí vocês estão na empresa, os dois sócios, como é que é o fluxo das coisas? Então, quem fala com o cliente, tanto um quanto o outro, ou os dois, como você elabora a proposta, como que o cara topa essa proposta, quem executa o trabalho, quem faz o relatório, quem coleta os dados, como é que funciona aí na empresa de vocês? Ó, a empresa pequena, consultoria normalmente pequena, mas a empresa pequena, assim, todo mundo a subir e chupa cano, né? Como Sim, fala com assim, certeza. tem que ser pau para toda obra, não tem jeito. Então, assim, a gente faz a proposta, a gente executa, mas, assim, por outro lado, eu vejo que tem um grande benefício nisso, né? A forma dessa estruturação de empresa. Eu vejo até que empresas de consultoria menores até têm as suas vantagens. Então, a gente tenta até, assim, a ideia da Raiscom realmente é manter uma estrutura pequena. Lógico, a gente quer crescer, né? Como empresa de consultoria, mas o nosso foco realmente ali é na solução, atendimento do cliente. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente
como profissional técnico, né, você, a gente sabe, assim, executar o projeto, solucionar lá, a gente também tem capacidade de formular a proposta, né? Então, porque quem está fazendo a proposta tem que entender como que é a parte Com de certeza. execução do projeto, Com né? certeza. Não tem como você fazer uma boa proposta, aliás, não tem como você fazer um bom projeto se você não sabe executar uma boa proposta, porque o negócio começa ali, né? Na proposta. O primeiro ponto é entender qual é o problema do cliente. Isso acho que é o primeiro ponto. E disso transformar numa proposta para enviar para ele. Então, a gente que também tem a parte técnica, a gente consegue entender e propor a melhor solução para o cliente. E daí, isso vai estar amarrado com a execução, porque então a gente sabe também executar todo esse processo. Porque você que fez a proposta, você sabe o problema e você vai... Exatamente. Quando a gente faz a proposta, a gente tem noção de todo o fluxo que a gente vai precisar para cumprir o objetivo da proposta. Então, lá na frente, né, fazendo a proposta aqui, eu já estou vendo lá na frente o resultado que eu quero ter com essa proposta. E, com isso, também já sei passar para o cliente o que é esperado. Então, tem um alinhamento muito grande entre expectativa do cliente e resultado que você vai obter lá no final. E tudo isso, aqui dentro da empresa, vai passar tanto por mim quanto pelo Jean. Os dois sempre discutem os casos, os dois sempre estão acompanhando os projetos. Então, a consultoria pequena, ela tem as suas grandes vantagens, né, para esses atendimentos desses casos. Então, por isso que a nossa ideia é sempre manter, assim, poucos clientes e clientes bem atendidos. Certo. Porque é justamente por conta dessa estrutura, né, numa empresa de consultoria maior, você tem que dividir os bloquinhos. Sim. Então, você tem a parte comercial que vende, você tem a parte que executa os projetos, e tudo isso daí tem que ser passado as informações. Então, é como se fosse um telefone sem fio, né? O cliente teve uma expectativa, o comercial tentou entender, fez a proposta, aí tem que passar para a área técnica tem que executar e tem que sair igual tem a expectativa do cliente. Sim. Muitas vezes se perde informações ao longo dessa cadeia de fluxo de informações. Então, às vezes o resultado que a gente obtém lá no final não era o que o cliente estava esperando. Então, eu acho que é muito importante tudo isso daí e a forma de como a gente trabalha aqui, a gente quer manter nesse fluxo, né? Claro que tem pessoas auxiliando a gente aqui também, mas a gente sempre acompanha todo o processo aqui na consultoria. São quantas pessoas aí? Você, o Jean e mais quantos? Hoje sou eu, o Jean, e a gente tem mais 3 estagiários aqui que estão trabalhando com a gente e também alguns parceiros também que a gente conta aí, que são ponta firme também na empresa. Legal. E a gente tem ideia aí de, nesse ano, também estar expandindo e contratando mais pessoas. E qual é o perfil do seu cliente? É setor imobiliário ou indústria? É pequena, grande? É posto de combustível? Qual é o perfil básico? O perfil básico, assim, do cliente, eu diria que é aquele cliente que também já teve dor de cabeça, na área de GAC, né? Sim. Já teve várias dores de cabeça e agora está procurando uma solução, né? São empresas de incorporação, ramo de construção civil, né? Que a gente tem, são casos mais complexos em que a gente tem que voltar, na verdade, a gente volta atrás de todo o processo, bom, sim, até parece estranho, né, mas já tem uma área avançada ali no gerenciamento, fala, não, vamos fazer a avaliação preliminar, né, que para quem não conhece é o primeiro estudo ali dentro do processo, para realmente entender qual é a causa do problema, né, qual é onde está a fonte de contaminação, e dali realmente tentar identificar esse problema para a gente propor soluções. Então, está muito atrelado ao pessoal de construção civil e também às indústrias, né? Indústrias químicas, indústrias automotivas, indústrias de usinagem, enfim, está nesses dois, assim, diria esses dois, e também alguns casos de posto de combustível. Mas acho que de áreas contaminadas eu diria que são indústrias e o pessoal de construção civil. E claro, assim, a gente também trabalha aqui bastante também com licenciamento ambiental, que é onde que eu falo lá no canal. E aí, licenciamento, assim, realmente é uma área muito abrangente, vem realmente diversos tipos de trabalhos. Tem o EIA-RIMA, né, e tem o licenciamento ali. Exato, tem desde EIA-RIMA até, por exemplo, licenciamento mesmo no estado de São Paulo, que é feito aqui pela CETESB, né, que são, assim, às vezes processos mais burocráticos, né, que você lida com documentação para entregar para o órgão ambiental. E aí tem clientes de indústrias também, né, que a gente trabalha bastante, assim, desde pequenas empresas, isso é interessante também, né, a gente trabalha desde pequenas empresas a grandes empresas também, multinacionais, então acho que assim, é muito legal estar podendo participar com todo esse pessoal, com todos os clientes que a gente tem, assim, fica muito grato em poder atender o cliente e no final o cliente, assim, dá um feedback positivo para a gente, sabe, isso que motiva a gente mesmo aqui na empresa. Vocês fazerem o licenciamento ajuda para captar, aí vamos chamar de captar o cliente do GAC, ou você fazer o GAC ajuda
a captar o cliente para o licenciamento? Boa pergunta. Então, uma dica, eu acho que o licenciamento ambiental, ele abre as portas para outros tipos de serviço, né? O licenciamento ambiental é onde que acho que vai ter mais demanda, né? Um mercado mais abrangente da área de consultoria ambiental. E aí você auxiliando no licenciamento ambiental na empresa, né? Então, o cara vai ter você como referência. Então, algum outro tipo de problema que ele tiver, ele vai te passar, você sabe fazer isso, né? Você consegue me atender nesse ponto também? Então, aí você consegue, né, propor outros tipos de trabalho para o cliente que você tem ali, que gosta do seu trabalho no licenciamento ambiental. Então, sim, eu acho que auxilia bastante ali você trabalhar com licenciamento para conseguir outras áreas também. Legal, uma dica importante. Eu falei para você no início falar alguma dica para o iniciante que queira entrar no GAC. E agora, fala uma dica para o pessoal do GAC, o cara que já trabalha e de repente está pensando igual você. Puxa vida, acho que eu vou trilhar meu próprio caminho aqui. O que ele tem que aprender para poder ter uma empresa e essa empresa se sustentar, né? Então ela ter clientes e ter pessoas junto, etc. E que dica você dá para esse cara? O cara já está no GAC, já relativamente entende. O cara já está ali, sim. Até onde que eu me inseria, né? O cara é um cara técnico e tal, tá ali Sim, no GAC. isso. Para esse público, primeira coisa, assim, a gente, como profissional de área ambiental, a gente tem uma visão multidisciplinar, né? Falando um pouquinho de empreendedorismo, né, que eu tive também que começar a entender sobre essa área e prospectar cliente. Informação, assim, é o que não falta. Se você quiser aprender, tem vários canais que também falam sobre isso, iniciativa que você pode ir correndo atrás mesmo para quem não tem esse perfil. Então, isso é muito importante. E outra coisa, aí a dica que eu dou é que a gente não trabalha sozinho. Sim, se você for começar, cara, faz parcerias, mesmo assim que você abre a empresa sozinho, tenha parceiros, né, de confiança que consigam te auxiliar. A gente não desenvolve trabalho sozinho, mesmo na consultoria, né? A gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas que entendam um determinado assunto muito bem. Então, assim, eu vejo o meu papel como aí gestor dentro da empresa, né? O cara ali que está tentando fazer a solução do problema, eu preciso identificar qual é o problema e eu preciso identificar quem tem a solução. Às vezes pode ser que eu não tenha esse conhecimento técnico que eu preciso, porque eu tenho conhecimento, eu tenho minha bagagem, mas eu sei que eu também não conheço tudo. E eu conheço profissionais que tenham essa expertise. Então, conseguindo aliar as duas coisas, eu vou ter um resultado muito melhor lá no final. Você não precisa trabalhar sozinho. Isso que é importante entender ali para quem está querendo começar na área de empreender, né, ter a consultoria. E a RaízCon, você falou que está atuando numa etapa de investigação, que é um complemento, né, que você teve que voltar na avaliação preliminar e tal, mas de modo geral vocês trabalham mais com a preliminar, com confirmatória detalhada, ou com remediação, ou com avaliação de risco? Qual é a distribuição ali das etapas do GAC? Falando um pouquinho das etapas que a gente trabalha aqui, a gente trabalha de forma geral com todas as etapas, né, do gerenciamento de áreas contaminadas. Isso que eu acho bacana, que a gente consegue atuar nessas diversas frentes. Naquele trabalho em específico que a gente está desenvolvendo, a gente teve que propor um retorno na avaliação preliminar, justamente porque a gente sentiu uma dificuldade, quando a gente iniciou no processo, de que a gente via que realmente não estavam sendo identificadas fontes, a gente não tinha a caracterização ali muito bem do meio físico, e o cenário que a gente tinha no modelo conceitual, né, de intrusão de vapores, os vapores estavam em concentrações muito altas e não se justificavam pela fase dissolvida que a gente encontrava na área. Bom, está muito suspeito isso daqui, né, muitos outros casos também são nesse mesmo sentido, então vamos voltar atrás para a gente conseguir entender qual é o problema e aí propor as melhores soluções. Então, é muito importante, eu acho, a gente entender como que funciona todo o processo, quais são os objetivos de cada etapa, para você conseguir propor as melhores soluções ali. É isso que a gente foca aqui na empresa, né, na parte de áreas contaminadas. E falando do empreendedorismo, vocês têm uma atuação importante no YouTube, como você falou, tem no LinkedIn, mas tem também no Instagram. Você ter um canal, um perfil no Instagram, né? Você aparece no Instagram, eu não entendo lá muito disso daí, me desculpe. Nem eu, a ser sincero. Enfim, mas como é que você fez isso? Você também estudou sobre isso? Isso tem uma ciência? Ou você falou, não, deixa eu fazer esse negócio aqui, vamos que vamos, e seja o que Deus quiser? Olha, no começo eu falei, vamos abrir isso aqui e ver o que dá também.
Mas, assim, eu descobri que esse mundo digital tem toda uma ciência por trás. É impressionante tudo isso daí. Na verdade, todas as redes sociais, ela tem uma forma de funcionar, ela tem um algoritmo. Certo. Então, você precisa entender como que ela funciona para você conseguir ali difundir o que você quer. Então, assim, eu estou passando por ainda, estou aprendendo como é que funciona. Eu comecei lá com o YouTube para fazer vídeos, mas não é simplesmente você gravar um vídeo e subir lá na plataforma, né? Se realmente você quiser ter uma abrangência, ter mais alcance, você precisa entender como é que essa rede funciona. E o Instagram funciona totalmente de outra forma também, que eu também não sabia. O Instagram é muito mais dinâmico, né? Tem os stories que você pode postar ali na área, funciona muito melhor para você ter uma comunicação mais próxima com quem te ouve ali. Então, ali eu recebo muitas dúvidas do pessoal, o pessoal fala direto, eu tento responder todo mundo ali também no Instagram, que me manda as mensagens. E elas funcionam totalmente diferente, né? Quem for tentar fazer essa parte de marketing aí, Certo. tem muito conteúdo também que está disponível na internet gratuitamente. Foi por onde que eu aprendi, né? E aprendo até hoje. Mas saiba que tem toda uma ciência por trás disso, né? Então a gente precisa realmente empenhar, né? Ter esforços para entender como é que funciona para conseguir divulgar essas informações e conseguir ter um alcance bom no canal. E assim, eu estou passando pelo aprendizado ainda, estou muito também no começo, espero conseguir entender mais sobre essa área, e até mesmo se tiver alguma pessoa que entenda realmente, puder me auxiliar, acho que aqui na empresa futuramente vai ser muito bacana. Legal. Esse daí não sou eu, hein? Mas certamente nos nossos ouvintes vai ter pessoa que entende disso. Espero que tenha. Quantos inscritos ou quantos seguidores você tem mais ou menos assim no YouTube e no Instagram? É mais no YouTube, é mais no Instagram? Eu comecei lá no YouTube, então acho que, assim, o YouTube, só para falar de forma geral, assim, como é que funciona, o YouTube, ele é uma plataforma de busca. Então, assim, você tem um problema, você digita lá, como fazer macarrão em 3 minutos, né? Entendi, Tipo, como fazer um miojo. Certo, essa é Você vai verdade. lá você vai lá e busca. Então, e o YouTube te retorna, né, com vídeos lá do pessoal explicando. Então, o YouTube, ele proporciona a você a colocar conteúdos mais densos, a realmente impactar aquele pessoal que está procurando conhecer alguma coisa. Então, é essa forma que funciona, e aí você coloca lá as tags, né, que falam, né, que como se fosse a informação que você está falando no vídeo, você coloca lá dentro para o YouTube entender o que você está falando e mostrar para aquelas pessoas que ele acha relevante. Certo. A parte do Instagram já funciona de outra forma, né? Ninguém procura nada no Instagram, assim, digamos, né? Ele Você não vai lá numa aparece. plataforma, numa plataforma de busca. O Instagram tem totalmente um outro funcionamento, né? O pessoal lá posta as stories, que são a rotina dele lá, você tem 15 segundos, não dá para você ficar falando conteúdo técnico lá no Instagram, né? O Instagram assim, questão de dia já não tem mais aquela visualização daquele conteúdo que você postou. Então, assim, você tem que ter outro olhar, assim, para o Instagram. Eu não sei ainda muito bem também como é que funciona. Tem pessoas que se dedicam mais tempo ao Instagram. Eu comecei no YouTube. Agora, eu acho que deve estar com 2.600, eu não sei direito lá no YouTube, mas deve estar chegando próximo dos 3.000. Espero conseguir alcançar Legal, mais legal. seguidores. Vamos lá, depois do podcast, com certeza. Com certeza. E eu vou aproveitar também para divulgar lá também no canal o podcast. Vamos ver Legal. também se atrai mais pessoas. Quem me segue e está ouvindo, né, esse podcast, segue o Marcos também, porque é fantástico tudo, né? Principalmente quem quer ir para áreas contaminadas, quer entender mais um pouquinho, acho que esse canal aqui de comunicação é fantástico que você proporciona. Eu me identifiquei muito quando comecei a ouvir, eu falei, nossa, fala a minha língua, e assim, era difícil de achar isso, né? Antes até da pandemia. Eu sei que algumas pessoas falavam, mas assim, até procurar lá no YouTube antes, não tinha, eu procurei. Sim. Então, assim, agora que o pessoal está se propondo a falar, né, de GAC, acho que até muito por conta da sua iniciativa de abrir o canal, e aqui com conteúdos mais técnicos, né, voltado para o pessoal que trabalha, assim, cara, eu achei fantástico. Nossa, tá falando a minha língua, algumas coisas que eu tinha dificuldade também, eu vi o pessoal falando aqui, que também tinha essa dificuldade. Sim. Então, acho que é fundamental, assim, ter essa divulgação de informações da área, né, que o pessoal consiga se identificar com o tipo de problema que ele também passa.
É bacana, parabéns aí também pelo trabalho que você está fazendo. Gosto muito e acompanho aqui o canal. Bom, para finalizar a pergunta, lá no Instagram eu não tenho certeza também, mas estava assim, um pouquinho acima de 1.000 seguidores. Agora parece que eu comecei a investir um pouquinho mais de tempo, mostrando como que é a rotina, parece que o pessoal se interessou mais. Legal. Então, acho que eu vou continuar, assim. Por exemplo, estou digitando o relatório aqui e falo, pessoal, vou dar uma dica aqui do relatório. Aí eu abro lá o Stories e posto. Aí eu estou em campo lá, falo, pessoal, vou mostrar aqui como é que faz esse negócio em campo. Aí vou lá, também com os devidos cuidados, né, de descaracterizar as coisas, sim, bato a foto lá e põe no Instagram. E o pessoal parece que está gostando bastante. Legal, e é importante também para quem trabalha na área, né? É assim que ele faz e tal, legal. Sim. Nesse trabalho, a gente estava falando antes que você utilizou como um screening, né? Uma varredura inicial. Você tinha um problema, né? Um problema técnico, e o problema técnico da investigação era que aparecia vapor nos poços subslab, mas não tinha a ver com a fase dissolvida. E aí você e a sua consultoria, você, o Jean e o pessoal, falando assim, pô, tem alguma coisa errada aí. Que é quase sempre tem alguma coisa errada, só que dessa vez, por sorte, tinha o poço de vapor para dedurar, né? Mas enfim, o problema é que não se achou a fonte secundária, né? A fonte primária já tinha ido embora, porque demoliu tudo, e vocês precisavam achar a fonte secundária. E aí você, procurando nos manuais, e o manual, né, principal, né, a boa técnica disse, olha, você precisa utilizar amostrador passivo em toda essa área. Aí você falou, peraí, mostrador passivo em toda a área não tem condição, vai ficar mais caro do que a remediação, eventualmente, que precise fazer. Colocar um amostrador passivo em tudo. Qual seria a outra alternativa? Fazer um Soil Gas Survey. Mas Soil Gas Survey, a gente vê nos mesmos manuais que tem uma série de limitações. E daí você procurou ali, achou um texto meu e falou comigo para usar o PTV, Poço Temporário de Vapor. E aí você achou e teve um resultado, e você não usou só isso, é claro, né? Depois disso você usou o amostrador passivo, que é o que a boa técnica manda, a partir das informações dos PTVs. Conta então o que aconteceu, o que é o PTV, por que ele pode ser usado nesse seu problema, e qual é o resultado? Ele conversou bem com o amostrador passivo, qual é a limitação dele, ele tem a vantagem do preço, mas qual é a vantagem real? Vamos imaginar, você instalou, por exemplo, 200 PTVs, isso custou 20 mil reais, por exemplo, ou custou 10 mil, custou 200 mil, né, para as pessoas poderem ter essa ideia de grandeza. Isso. Bom, bacana você ter comentado esse caso, é um estudo muito interessante esse que a gente está desenvolvendo. Então, lá no início, o que a gente tinha? A gente não tinha informações, né, na avaliação preliminar também a gente ainda não tinha acesso às informações históricas da área, então, assim, estava muito difícil de localizar as fontes, né? E mesmo assim, como era uma planta industrial muito antiga, mesmo a gente identificando na avaliação preliminar vistas os processos, muito provavelmente a gente ainda não conseguiria fechar todas as fontes, né? Iriam ficar incertezas. Então, a gente tinha que conseguir uma técnica de screening inicial, mas que seria muito abrangente, teria que pegar praticamente toda a área de estudo, mas que também não inviabilizasse da forma de custo, né, para o cliente. Então, a gente realmente estava quebrando a cabeça com toda essa história, né, bom, o que a gente faz? E aí, que nem você bem explicou, tenho a opção de amostrador passivo, mas ele é muito caro, né, ou eu teria que colocar ele muito espalhado, não ia ter uma resolução também muito boa, enfim, não ia dar muito certo também. Ou o Soil Gas Survey, só que ele também tem suas limitações, né, e a gente sabe dessas limitações, então a gente estava num dilema ali, e aí a gente estava em busca de uma técnica. E por sorte, né, a gente encontrou de poços temporários, né, de vapores temporários, que, assim, eu acho que foi fantástico, né, essa oportunidade de instalar essa técnica, né, de propor essa técnica lá para a área, porque a gente conseguiu fazer um screening inicial em toda essa área, né, em todos os galpões lá. Então, a partir dessa técnica, ela conseguiu, e aí só explicando um pouquinho como é que funciona, né, o Soil Gas Survey, você vai lá com a varetinha e mede ali com o PID na hora, só que tem diversos problemas, um furinho, só que tem diversos problemas ali, né, que você está medindo a partir do furo, pode volatilizar algumas coisas ali do piso, enfim, pode dar falso positivo. Já com a parte de técnica do
poço temporário, você instala lá um pocinho de forma muito simples, né? O material é bem barato, você consegue, uma mangueirinha que você vai conectar com uma pedra porosa no fundo, né? Colocar um pré-filtro ali, instalar, deixar um tempo ali para, eventualmente, alguns sedimentos assentar no solo, e depois você vem e também mede com o PID, da mesma forma. A vantagem é que, primeiro, você consegue fazer várias leituras, então isso é muito importante, porque vapor tem uma dinâmica muito grande, né? Assim, é totalmente diferente essa dinâmica de vapor. Então, você consegue manter essa periodicidade de fazer várias leituras ao usuário de longos dias, de vários dias, e fazer uma análise estatística com esses dados. Então, isso é uma vantagem excelente, né, em relação ao que a gente tem com o Sour Gas, e a parte até ali do método, né, quando você está lendo no poço de vapor, você não tem aquela vareta que o cara acabou de furar e está tudo volatilizado, quente o solo. É uma técnica que eu acho que as limitações que você tem no Sour Gas, você consegue já eliminar muito delas, né, Sim. com a instalação desse poço. E ele se viabiliza, porque ele é muito barato, então você consegue fazer ele em toda a sua área. Então, acho que essa técnica para o modelo conceitual que a gente tinha naquela área, veio a calhar muito bem. E aí, depois, assim, com os resultados que a gente teve dos postos temporários, que foi identificado um hotspot na área, né? Então, de todo o galpão que a gente fez, não sei quantos mil metros quadrados, a gente tinha uma área muito menor ali de um hotspot que foi identificado. A partir desse momento que a gente tinha esse hotspot, a gente propôs, bom, agora que eu sei onde que está ali meu problema, vamos focar, coloca o amostrador passivo só naquele hotspot e vamos ver como é que ele se comporta. Porque aí o amostrador passivo, eu vou ter uma resolução melhor naquele ponto, e tem uma outra vantagem também que ele vai dar por composto, né? Sim. Então, quando você mede com o PID, você mede o VOC total ali, né? Ele vai pegar tudo conforme aquela ionização que tem da lâmpadazinha que tem dentro dele. Mas lá no amostrador passivo, que tem aquela resina que absorve os gases, depois quando ele faz análise no laboratório, você vai ver por composto. Então é legal que você consegue fazer também essa análise, né? Lá na nossa área a gente sabe que eram compostos organosmolários, principalmente o tetracloro, por conta da atividade que tinha de desengraxe ali. Então a gente focou nessa área que era o hotspot, e a gente realmente, além da gente conseguir validar as informações do poço de vapor temporário que a gente teve lá, a gente conseguiu também aumentar a resolução e entender como é que estava se comportando esses contaminantes. E interessante, aí falando, depois a gente conseguiu os dados da avaliação preliminar, a gente conseguiu fazer as vistas. E adivinha, o hotspot lá que estava dos poços temporários de vapor, batia certinho com o tanque de desengraxe que a gente viu que tinha no passado. Então, a gente viu que o modelo conceitual fechou muito bem. Certo. Então, a partir dessa delimitação agora que a gente tem, de toda a área que a gente tinha naquele galpão, que era imensa, e que não tinha informações, agora a gente tem a localização ali das possíveis fontes, né? Então, a gente pode proporcionar agora ações de investigação direta naquela área, né? Que aí fica muito mais fácil, você tem uma área muito menor agora para você investigar. Que aí a gente propôs agora a alta resolução para a gente conseguir fechar essa fonte secundária que a gente tem lá na área, né? Vocês ainda não fizeram, vão fazer. Sim, tá, para as próximas semanas aí a gente vai fazer. Legal, então depois a gente vai ficar sabendo se o poço temporário falou certo. Vamos torcer aí. E qual é a ordem de grandeza dos custos? Você colocou quantos poços temporários de vapor e mais ou menos quanto custou, e isso abrangeu uma área grande. Depois você colocou o amostrador passivo numa área menor, portanto colocou menos. E qual a ordem de custos desse refinamento? Como poço de vapor temporário, a gente colocou em torno, acho que de 130, eu não lembro direito o número, mas era nessa faixa, nessa ordem de grandeza, certo, espalhados por toda a área ali do galpão. Depois a gente reduziu para a segunda fase de amostrador passivo para 40 pontos. E ainda eles com uma malha menor, né, espaçamento entre eles menor, porque a gente só queria focado ali realmente onde que estava o problema. De ordem de grandeza, assim, eu sei que, porque assim, o amostrador passivo, ele tem a vantagem de, na instalação também não é um custo muito alto, o problema dele é a análise, né, o custo da resina do laboratório disso. E já do poço de vapor temporário, você tem que fazer a instalação um pouquinho diferente, você vai gastar um pouquinho mais de material, mas eu acho que é pouca diferença, né? Então, mas vai mais de áreas de equipe, por conta até de toda a área que você tem que instalar. Então, lógico, você vai gastar mais com empresa de sondagem. Essa, acho que é a maior custo. E depois você tem que ir lá monitorar por vários dias, né? O amostrador passivo, você deixa ele lá e depois você só vem e retira. Mas eu diria que, assim, eu não tenho a ideia de grandeza total do serviço, mas mesmo fazendo mais poço de vapor temporário com custo de sondagem,
eu acho que ainda ele ficou mais barato, né, do que a parte de amostrador passivo. No máximo ali eles devem se equiparar, mas lógico, eu fiz os postos de vapores por todo o galpão, né, Fez 130 de um, né? e assim, menos da metade eu fiz do amostrador passivo, né. Entendi. É economicamente interessante para quem Sim, quiser fazer. totalmente, assim, eu acho que dependendo do que você tem ali na área, do seu modelo conceitual, é uma técnica, inclusive, que você pode utilizar como técnica de screening principal e somente ela para depois te direcionar, tá? Então, acho que sim, dependendo do como que está lá o comportamento, seu modelo conceitual, você pode propor, sim, o posto de vapor temporário sem nenhum problema. A limitação aí, no caso, é que tem que ser volátil, né? A substância tem que ser volátil, é claro. Você tem que saber qual é a substância ou quais são as substâncias que você está procurando. Você não vai identificar a substância com ela. Isso, você não consegue saber a substância, né? Tem que ser algum composto volátil, né? Pode ser da família dos BTEX, pode ser dos organoclorados. Também, assim, tem a limitação, mas aí tem para outras técnicas também, depende da profundidade que você está tentando identificar por conta do comportamento do vapor. Então, assim, tem tudo, entender caso a caso qual que é. Nesse nosso caso, eu acho que foi, assim, total a calhar por conta do nosso modelo conceitual lá da área, a resposta, né, dessa técnica que a gente aplicou. Sensibilidade também, né? O PID vai medir aí ppms, né? E o passivo vai medir nanogramas, então Exatamente. tem isso também. Uma das coisas que você fez no canal, que é muito legal, você comentou um filme famoso na nossa área, o Dark Waters, né? Como é que é o que você achou desse filme e o que você tem para falar? Você recomenda os nossos ouvintes a assistirem o filme? Eu recomendo, eu acho que assim, tudo que vem da área de áreas contaminadas é legal porque, independente do que fale no filme, se proporcionar uma conversa, um debate sobre esse tema, eu acho que já é válido, né? Eu acho isso muito interessante. A ideia foi, olha, pessoal, áreas contaminadas não é um mundo fechado, né? Tem gente falando disso. Então, por exemplo, o filme Dark Waters, ele mostra lá um caso real, né, baseado em fatos reais, que aconteceu lá no estado de West Virginia, dos Estados Unidos, que conta lá toda a história, como foi lá os contaminantes, né, que são contaminantes emergentes dos PFOAs, que eram utilizados para a fabricação do Teflon. Sim. Então, o Teflon assim, tem muitas das coisas que a gente usa em casa hoje, inclusive, que são empregados como substâncias no nosso dia a dia, eles são produzidos, né, são pesquisados, são introduzidos no meio ambiente. Mas, bom, pera lá, será que tem algum problema de utilizar essas substâncias? Vamos fazer pesquisa e entender? Claro que tem toda a dificuldade, né? Porque para você fazer pesquisas a respeito de problemas que eventualmente tem na saúde e no meio ambiente, levam muito tempo, né? Esse tipo de pesquisa vai demorar tanto que você não consegue saber ao certo qual que é, e aí tem toda aquela pressão de mercado para você fazer, sim, produzir e vender, né? Só vai saber lá na frente, né, qual é o problema. E foi o caso, né, que estava acontecendo lá na região de West Virginia, né, com a produção desse composto PFOA, que era utilizado para a fabricação do Teflon. Não se tinha estudos, nem por mesmo parte dos órgãos regulamentadores lá dos Estados Unidos, sobre os efeitos dessa substância, que é qual era o risco delas serem utilizadas. Os únicos estudos que eram realizados eram feitos pelas próprias empresas que fabricavam. E elas já sabiam que esse composto era totalmente perigoso, né, para a saúde. Isso por conta de exposição a funcionários que tinham na linha de produção, com pesquisas que foram feitas em laboratórios. Tudo isso daí culminou num evento lá, numa contaminação muito grande que impactou muito essa região, né? E isso tudo é relatado lá no filme, através do advogado, né, que começou, era um fazendeiro que veio pedir ajuda dele, né? Pô, será que você não pode me ajudar? Tem alguma coisa vacas estão morrendo. Minhas vacas estão morrendo lá, e assim, a agência ambiental foi fiscalizar lá, falou que ele que não sabia cuidar das vacas dele, ele falou, não, eu sei que não é isso, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem muitos sinais, né, que estavam acontecendo lá nos animais, eles estavam muito estranhos, tinham desenvolvimento de câncer, e ele sabia que tinha uma indústria lá próxima, ele falou, não, deve ser alguma coisa relacionada a isso. E esse advogado que trabalhava para as próprias indústrias, né, defendendo elas, decidiu ajudar, né, entender o caso, investigar o que estava acontecendo nessa área, e aí ele começou a olhar lá documento dessas empresas, aí não tinha muita coisa, a única coisa que tinha é esse tal de PFOA, que ninguém sabia o que era, né? Sim. Que é a sigla, né, dos compostos ali, que são cadeias com vários compostos halogenados, que era o flúor, né?
E torna essa substância assim tão, é engraçado que isso eu vi lá no filme, torna tão estável a molécula, né, dessa substância que foi batizada de substância eterna. Ela não se degrada no meio ambiente, mas nem ferrando. Não tem nada que consiga degradar ela, né? Então ela leva muito tempo para ser degradada, ela se acumula nos organismos e tem todo esse problema de risco à saúde humana. Então aí começou a investigar, começou a entender que essa substância tinha risco, e aí começou a tentar chamar a atenção das autoridades, a divulgar isso. Foi aí uma grande luta também, assim, não foi nada fácil, que é relatado lá no filme, né? Não sei se eu conto o final, até porque é um caso já público, mas assim, pessoal, assistam o filme, né? É muito interessante, eu acho que vale a pena para depois, quem principalmente trabalha com áreas contaminadas, para a gente ter essa visão, entender como é que funciona. Bom, e aí também as agências regulatórias, né, começaram a entender mais sobre esse tema e realmente foi proibido, né, a produção desse composto, especificamente do PFOA, mas assim, tem vários outros hoje em dia, né, Sim, se a gente for... Isso é o que a gente sabe. Tem outros sendo desenvolvidos e sendo aplicados no nosso dia a dia, e que algumas podem ser potencialmente perigosas. Então a gente precisa continuar esses esforços, né, de criar padrões para essas substâncias, regulamentações, para que, né, entender qual o limite seguro que possa ser utilizado, se são seguras ou não, que envolve toda essa parte de pesquisa, né? Tem algumas coisas que se relacionam a isso, né? Uma delas é o Primavera Silenciosa, né? O livro da Raquel Carson, que é a mesma coisa, só que é com DDT, e é lá nos anos 60, né? Então ela percebeu e lutou, e o DDT acabou sendo proibido. E dois outros filmes, não sei se você viu, ou se você não viu, veja, e os ouvintes também vejam, o Erin Brockovich, né? Que o tema é bem parecido, só que não é PFOAs, é cromo hexavalente, e o Civil Action, né, um outro filme que o John Travolta é o advogado, e lá é onde Apple, né, se não me engano é TCE, e também aquilo levou a EPA a estudar o TCE e tudo mais. Exatamente. É muito bacana, assim, se tiver filmes realmente dessa área, o pessoal assistam, porque vale a pena o debate, né, e conhecer, né, porque tudo esse histórico que teve no passado é que começou a surgir essa história de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então, todos esses eventos históricos que aconteceram, toda a regulamentação, processos que a gente tem, diretrizes, para áreas contaminadas. E falando no canal e mesmo na empresa, quais são os planos do canal para 2021 e quais são os planos da RaizCon? Ou eles se entrelaçam, né? Mas quais são os planos para 2021? Para o canal, eu espero conseguir produzir muito conteúdo para o pessoal. Eu achava que conteúdos mais densos, talvez no YouTube, não iam funcionar, mas eu vi que o pessoal se interessou bastante, então pretendo produzir mais conteúdos com mais informações e mais conteúdo técnico, né? Então, assim, mais densos. Vou manter aquele padrão de vídeo também, assim, de forma mais didática, tentar explicar para o pessoal mais novo também. Eu acho que é bacana para motivar eles. E com relação à empresa, a gente espera também nesse ano de 2021 aí estar captando mais clientes, crescendo, né? Tanto como empresa aqui, com mais colaboradores, quanto também atendendo mais clientes e mais clientes aí satisfeitos com o nosso trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente terminar 2021 com clientes satisfeitos, vai terminar o ano muito bem, com certeza. Legal. E como você vê o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas nos próximos anos? Isso vai expandir, vai se manter, vai diminuir? O que você acha que determina isso? É o mercado, ou seja, a economia, ou é a lei? Então, eventualmente, lá na frente, outros estados vão apertar a lei e isso vai gerar uma demanda do mercado de áreas contaminadas, ou é a economia que manda? Eu acho que tem várias interfaces aí nessas questões, né? Isso até é uma dúvida que eu estava aproveitando, queria te perguntar também qual é a sua visão depois a respeito desse tema, porque eu acho que é muito interessante a gente debater isso, né? O que eu vejo com os colegas que eu converso, que são de outros estados, que não, fora de São Paulo, né, falando aqui, que tem órgãos que são menos atuantes que a CETESB, e eles falam lá, eles relatam que é muito difícil você trabalhar com áreas contaminadas, né? Porque não tem toda essa demanda, essa pressão por estar fazendo essas etapas. Então, tem essa questão, lógico, né, regulatória e fiscalização dos órgãos ambientais que precisam melhorar, né, principalmente em outros estados. A questão de mercado, sim, porque, né, conforme a gente tem mais movimentação da economia, novas coisas,
são propostos, né, investimento em infraestrutura, que requerem também novos estudos, mercado imobiliário, que precisa utilizar novas áreas, proporciona mais demanda para esse tipo de serviço, e também outra coisa, acho que a propagação de informação, as pessoas saberem que é importante esse tipo de assunto, né, isso que eu tento se colocar nesse papel também de contribuir nessa área, e eu vejo que você também, né, a forma de apresentar é uma contribuição para essa área, de mostrar, né, que é importante esse tipo de estudo, mostrar para a sociedade de forma geral, né, que isso está relacionado tanto com a qualidade do meio ambiente quanto a nossa saúde. Então, isso é fundamental da gente estar desenvolvendo, né, essa área de áreas contaminadas. Eu acho que a lei é que manda, né? A economia tem o seu papel, é claro, mas é a lei que manda. Aqui em São Paulo, as incorporadoras têm essa necessidade, né, que senão não recebe o habite e tudo mais. Como essa lei não tem em outros lugares, nos outros lugares a incorporadora constrói e ponto final. Né? Então, exatamente, aí depois lá no futuro, né, tem um passivo ambiental que ela nem sabia. Sim. Então, por isso que eu acho que está relacionado com a parte de conhecimento e entender. A incorporadora, agora, ela está visando o custo ali, empreender. Sim. Bom, isso aí não vou gastar dinheiro com estudo de áreas contaminadas. Mas saiba que você pode estar levando junto com aquele imóvel um puta passivo ambiental, que às vezes pode ser maior do que até o próprio ativo que ela está ganhando, né, com aquele empreendimento. Então, às vezes, o negócio nem se viabiliza, né, se ela fizesse o estudo. Sim. Por isso que as grandes incorporadoras já entenderam, né, que ela tem esse risco atrelado, né, ao negócio dela. Então, ela investe bastante, né, porque ela olha lá no futuro, ela não quer ter nenhuma surpresa nesse tipo de que ela faz, né. Indústrias também, quando vão se instalar, principalmente grandes indústrias, elas já sabem também desse tipo de problema. Então, normalmente elas conduzem estudos de passivos ambientais, né? Então, que a gente chama de due diligence, lá, que levanta todos esses passivos para entender o que pode ter de passivo ambiental ali naquele local para ela já se resguardar, né? Se ela for eventualmente entrar naquele negócio. Realmente, é uma questão, assim, multifatorial. Acho que tem lei, realmente, que nem você falou, aqui em São Paulo, onde tem a maior demanda por conta da regulamentação, então acho que isso tem que ser realmente para os outros estados, né, para ter esse tipo de trabalho, e também a parte de conscientização, né, dos próprios empreendedores e da sociedade. Sim, da sociedade, né, porque o empreendedor ele pode jogar com o risco. Você falou, imagina uma grande indústria, sabe do problema e vai instalar no Maranhão, sei lá, Maranhão, por exemplo. E daí ela fala, puxa, eu posso ter um passivo ambiental lá na frente, então eu vou fazer. Agora, ela só vai fazer porque ela pode ter um passivo ambiental, porque existe uma lei que fala que se tiver o passivo ambiental, você é responsável. Se não tivesse a lei, não fazia, né? Sim, exatamente, né? É como está instruído o nosso direito ambiental, né? Sim. A função própria REM. Sim. Então, você é dono da área, então você ganhou aquele passivo, você leva o ativo e também leva o passivo ambiental, né? Independente se você causou ou não aquela contaminação, você ganha ela de presente. Então, realmente tem toda essa instrução do direito ambiental, né? Como que está aqui na lei, todo esse tema, né? Então, eu acho que é isso aí. É a lei que manda. Infelizmente, né? A consciência devia mandar, mas é a lei. Bom, falamos dos seus planos futuros, agora vamos falar do passado. Você agora... se você encontrar o Felipe lá no ensino médio, você falaria para ele, olha, segue nessa daí das ciências ambientais, vai para engenharia e áreas contaminadas, ou você com seu espírito empreendedor ia dizer para ele, não, empreender é que é bom e não importa o ramo, né? O empreender é que é o legal, ou empreender em áreas contaminadas é especial. Eu diria lá pro Felipe do passado, assim, cara, essa área vai te fazer feliz, né, trabalhar com essa área. Acho que a satisfação é muito importante, a motivação de estar trabalhando nessa área, acho que é fundamental. Então, isso não tem nenhum arrependimento de ter seguido nessa área. Algumas dicas, né, eu acho que é importante para quem está começando, e lá para mim no passado, pode arriscar, sim, arrisque fazer as coisas, que isso é muito importante, mesmo que você não tenha conhecimento ainda, que você tenha toda a insegurança, incerteza, então arrisque mais, corra atrás dos problemas, né, das soluções dos problemas, que eu acho que dá muito certo, sim. E não tem, assim, um caminho trilhado para você, tem várias possibilidades que você pode encontrar, e essas oportunidades vão surgindo, né, oportunidades que eu falo, assim, até a iniciativa do canal que eu tive, eu não imaginava que eu ia ter toda essa oportunidade.
por exemplo, ter uma oportunidade de falar aqui com você, né, que eu me espelho tanto em você como referência, acho que é uma oportunidade que eu tive por conta da criação do canal, né? Então, sim, acho que isso daí vai te propiciando a alcançar novos caminhos, né, novos patamares. Legal, pô, obrigado pelas palavras. Pô, Felipe, agora estamos chegando no momento decisivo aqui. Agora você vai fazer uma pergunta para mim. Vamos ver que pergunta você vai fazer, hein? Eu falei para você que dependendo das perguntas que você me fizer, eu vou fazer a pergunta para você, mais cabeludo ou não. Bom, mas eu acho que aproveitando toda a temática que a gente falou aqui, né, e da parte de empreender, da parte de áreas contaminadas, de pessoas novas também, né, os seus ouvintes aqui eu sei que são muito qualificados na área, né, então é um pessoal mais técnico que está mais tempo na área, mas para o pessoal novo, o que você vê para o mercado de áreas contaminadas? Assim, ele é muito, parece, quem está de fora, ao meu ver, parece ser muito fechado ali, parece ser muito difícil, um bicho de 7 cabeças. Você acha que tem espaço para mais pessoas entrarem, pessoas novas, entrarem no mercado de áreas contaminadas? E você acha que vai ter mais demanda de trabalho no futuro? Até para quem está na área, assim, quiser investir mais, fala, não, acho que eu vou me especializar mais em determinada área para continuar. Então, como é que você enxerga essa relação aí no futuro? Legal, boa pergunta. Para o pessoal que está de fora, olhando para as áreas contaminadas, achando que é um negócio de bicho de 7 cabeças, é um bicho de 12 cabeças, né? Então é uma área muito, muito difícil. O Felipe já trabalha há um bom tempo na área e ainda tem muita coisa para ele aprender. Eu trabalho há mais tempo do que ele, eu tenho muita coisa para aprender. Então é uma área complicada, muito multifacetada. Você tem que saber de muitas coisas para você seguir bem na sua área. Nessa nossa área. Mas a área é aberta, né, e tem muitas oportunidades para várias coisas que a gente às vezes nem se dá conta. Há 5 anos atrás, se alguém falasse que era um nerd de computador, programava em Python e ia trabalhar com área contaminada, a gente daria risada. Hoje é um dos profissionais mais necessários para as empresas que trabalham com áreas contaminadas. O cara que trabalha com QGIS, o cara da topografia, um operador de sonda, né? Então, todos esses caras, eles têm a ver com o gerenciamento de áreas contaminadas e tem espaço. Como eu vejo o mercado? Eu vi o mercado caindo, né, no início do ano. Eu achava que dificilmente ia se sustentar, porque estava havendo uma pandemia, haveria uma crise econômica. A crise econômica já estava acontecendo, ela se agravou com a pandemia e a crise econômica vai ter por um bom tempo ainda. Isso iria fazer a lei diminuir a exigência, né? Então, diminuiria a exigência, se diminuísse a exigência, o mercado ia minguar. Mas não aconteceu isso não. A exigência permaneceu a mesma e os projetos, como a lei não muda, então as pessoas são obrigadas a fazer e tem muitos projetos em andamento. Então, nesse momento, o mercado está em alta, muita gente está contratando. Então, quem está nos ouvindo e quer entrar na área é um bom momento, porque tem vagas sendo abertas. Agora, as vagas normalmente são abertas para quem já está na área. Isso é curioso, né? Então, o cara que já tem experiência... Já conhece, já tem experiência. Então, é difícil ter vaga para o cara iniciante. Então, é interessante a sua consultoria, por exemplo, tem vários estagiários. Então, você está dando oportunidade para a pessoa começar na área, né? Então, você exatamente. Tá o perfil que a gente queria é de quem não conhecia nada, na verdade, né? Que a gente conseguisse treinar aqui para ir desenvolvendo. Que não tem vícios, né? E que não tem vícios, né? Então, assim, a forma de ver aqui, a gente não queria aquela pessoa que já tivesse... Claro, é muito bem-vinda no futuro, né? Pessoas que já tenham conhecimento, mas aqui o foco das vagas foram abrir mais para aquelas pessoas iniciantes mesmo, que aí tem tudo para aprender, mas que gostem, né? Que estejam motivadas e que consigam ficar com a gente no futuro. Então, é treinar um profissional para lá na frente também a gente ter aqui um futuro profissional dentro da empresa com conhecimento sobre a área. Qual é o perfil básico da nossa área? O cara tem que gostar de aprender, gostar de estudar, ser um cara proativo, não pode ter tempo ruim, porque o cara vai ter que falar com o presidente da empresa, ele vai ter que falar com o carregador do tambor, ele vai ter que falar com o cara da sondagem, vai ter que falar com o presidente da CETESB, né? Então, tem que ir no tem campo, que saber ajustar, alinhar discursos, né? Conforme você fala com o sondador, é o mesmo discurso que você fala quando você vai falar lá com o presidente da empresa. Então, tem que ter essa noção de alinhar o discurso, tem que ter, que nem você falou, a iniciativa, né? Eu acho que o principal é estar motivado a correr atrás do problema e de resolver,
Então, é esse perfil, assim, mais com ímpeto, né, de buscar, resolver e tomar iniciativa. Eu acho que é esse o perfil que a gente tem aí para áreas contaminadas. E gostar de se desenvolver, estudar sempre. Exato. Porque o que o Estudar cara sempre. sabe não é suficiente. Então, isso a pessoa tem que ter essa noção também. O que ela É sabe... importante saber que não sabe. Isso. Porque Se achar que sabe tudo, tem coisa Lascou, errada. é isso mesmo. Aí que ferrou. Eu acho que isso é Sim. importante. Quando você acha que sabe tudo, é que você não sabe nada. Pois é, infelizmente na nossa área tem bastante, assim, né? O cara já trabalha há um bom tempo de um jeito e acaba criando até uns vícios, né? E a ciência mostra que aquilo tá errado, o cara se vê sem chão, né? Então o cara tem que ter essa noção. Tem que saber assim. se adaptar e continuar aprendendo. E aí, até assim, para o futuro, você acha que vai ter mais demanda de áreas contaminadas? Porque a gente viu lá, que nem você falou, teve a iniciativa com postos de gasolina em São Paulo, que era atrelado ao licenciamento ambiental. Sim. Agora parece que talvez tenha uma exigência para a parte de indústrias, de investigação. Você acha que ainda vai ter muito mercado lá na frente? Vai ter muito mercado. Não sei como é que ele vai se comportar, mas existe essa demanda. Né? A própria DD38 diz que tem que ser convocados as indústrias nas áreas prioritárias que têm atividades de risco potencial todo ano. E não foi convocado em 2018, 2019, 2020, não vai ser convocado em 2021, mas uma hora vai. Né? Então, isso vai aumentar. E vai aumentar a demanda nos outros estados também. Né? A gente participa de cursos com pessoal de outros estados e a tendência é que esses outros estados comecem a exigir. E tem o programa do Ministério do Meio Ambiente, que prevê um banco de dados, prevê um levantamento das áreas contaminadas prioritárias no Brasil. Então, acho que a tendência nos próximos anos é que aumente. Contrariando a minha própria previsão de um ano atrás, eu acho que para os próximos 5 anos vai aumentar a demanda, sim. E aí, o que vai precisar? Vai precisar de gente em todas as áreas. Na investigação, na avaliação preliminar. E na avaliação preliminar vai ter que ter gente que consegue ir no local e ver o que está acontecendo. Vai ter que ter o cara que entende muito de processos de produção. O engenheiro ambiental, eu não entendo muito, mas o engenheiro de produção entende mais. Talvez a gente precise dessa ajuda desses caras. É multidisciplinar, né, essa área. Assim, não tem jeito, precisa de conhecimento, assim, né? Sim. Então, vai ter a demanda e vai ter a demanda para muito tipo de profissional, que vai ter que também se adaptar para o nosso trabalho. Sim, então, eu vejo dessa forma também, vejo com maior demanda ali e vários tipos de profissionais sendo necessitados, né, para a parte de áreas contaminadas. Você falou desde o cara lá que programa, que hoje em dia precisa muito, né, desenvolvendo novas técnicas também, espero ter novas técnicas lá no futuro também para poder aplicar. Como foi a evolução, né, antes, no passado eu via só posto de monitoramento, agora a gente já tem aplicação de outras técnicas, então é muito legal a evolução, né, que a gente vê aí nessa área. E é uma evolução rápida, né? Exatamente. Em 10 anos a coisa vira, assim. Sim. Hoje em dia já, todo mundo já tem essa noção, né, do posto de monitoramento, tem outras técnicas e da investigação de screening, então achei muito legal. Bom, Felipe, é isso. Obrigado pela presença. E agora, nesse final, o podcast é seu, pode dar os recados que você quiser. Se eu, por acaso, esqueci de perguntar alguma coisa, já emenda aí, já fala. Quiser perguntar mais coisa, pergunta. Fica à vontade. Bom, eu queria agradecer pelo espaço, né, que você me proporcionou aqui para estar comentando, falando um pouquinho da minha jornada, da minha carreira e da empresa. Eu vejo que essas oportunidades que a gente teve aqui de conversar e de estar divulgando informação, que nem você está fazendo, e eu também estou tentando, né, me propor, eu acho que ajuda bastante a área. E a gente precisa de engajamento, né, de profissionais, então, que estejam discutindo, estejam pensando sobre essa área. Então, que a gente tenha mais cabeças voltadas ao gerenciamento de áreas contaminadas, acho muito legal. A pandemia que, assim, mudou os planos iniciais, que nem eu comentei lá, mas também eu não imaginava estar onde eu estou hoje, né? Então, assim, também há coisas ruins também que acabam depois mudando os caminhos, mas acabam melhorando as coisas, então a gente tem muito a aprender também, a gente aprendeu bastante com a pandemia, né, tanto a parte de distanciamento social, que agora a gente dá muito valor, né, por contato com as pessoas, de estar conversando. Sim. Eu confesso que sofri muito ali no começo da pandemia, porque tinha aquela rotina dinâmica, conversava com várias pessoas, depois o pessoal me via em casa, né, então isso
fez eu valorizar muito mais o contato pessoal, de estar conversando com as pessoas, e que isso tudo veio de aprendizado. Agora, hoje em dia, a gente já faz mais home office, né, já está mais habituado. Essas videoconferências, essas divulgações por redes sociais também são muito importantes, né? Tem todo o lado bom disso tudo. Então, é isso, queria agradecer. O pessoal também que está me ouvindo aí, que me segue, se inscreva também no canal do Marcos. É muito bacana, quem quer entender mais sobre áreas contaminadas, eu acho que é um veículo excelente aí de propagação de informação. Legal, obrigado, Felipe. Muito obrigado, viu, Marcos? Um abraço aí para você e para os ouvintes. Valeu. Essas foram as palavras de Felipe Prenholato. Gostaria de retomar aqui, como sempre, alguns pontos que nós tratamos nesse episódio aqui. Primeira coisa, os PTVs, poços temporários de vapor, servem como uma ferramenta de screening, ou formalmente eles seriam um pré-screening, né? Porque a DD38 exige que seja feita uma amostragem passiva, e o PTV é uma amostragem ativa, ou uma análise em campo, uma análise química em campo, e o PTV não é uma análise química em campo. Então, formalmente, pela DD38, numa etapa de investigação confirmatória, seria um pré-screening. Porém, obviamente, a qualquer momento da sua investigação, você pode lançar mão de técnicas de screening, e aí você pode utilizar o PTV tranquilamente, se for a sua escolha técnica. Na descrição desse episódio aqui eu vou deixar um link do texto que eu explico, está lá no site da ECD, eu explico a instalação desses pequenos poços. É algo realmente muito simples e qualquer um aí que está me ouvindo pode instalar esses poços sem problema nenhum. O William Taquia falou um pouco sobre eles no episódio do podcast em que eu entrevisto, né, o William Taquia. A gente comenta um pouco lá sobre o uso desses poços aqui, dos resultados que a gente obteve, tanto eu quanto ele. O que são os poços temporários de vapor, os PTVs? Consiste em isolar o piso, o grande objetivo dele é isolar o piso, o contrapiso e a superfície, para que a medida do VOC seja tomada realmente no solo, já que o objetivo, nesse caso, é tentar identificar a migração de vapores provenientes de uma fonte secundária, ou seja, de um solo contaminado, aquela fonte secundária, o vapor a partir dela migra e vem para a superfície. Então o que você quer é identificar esse vapor migrando dessa fonte secundária, porque você quer encontrar a fonte secundária. Você está fazendo um screening para achar a fonte. O Soil Gas Survey é realizado apenas fazendo um furo no piso e medindo com o PID. E esse Soil Gas Survey ele não isola nada, nem a superfície, nem o contrapiso, e o contrapiso normalmente é mais permeável, portanto você encontra voláteis transitando pelo contrapiso, já que tem uma cama de brita normalmente, o que fornece muitos falsos positivos. Então se você faz um furo e mede com o PID, com uma ponteira, né, ali furada e tal, mas você está puxando o ar e ao puxar o ar você vai pegar ar em toda a extensão do furo que você fez. Então você não sabe de onde vem aquele furo, se ele está vindo do contrapiso, digamos a 20 metros para o lado tem uma fonte, a fonte migra verticalmente para cima, pega nessa cama de brita e você fura 20 metros para o lado aqui, você pega essa fonte, só que não está aqui, está 20 metros para o lado, porque o vapor caminhou pela cama de brita. Ou pior do que isso, você pega ar da superfície. O ar da superfície entra no seu PID e você mede. Então, o Soil Gas Survey dá muitos falsos positivos. E é muito comum também o Soil Gas Survey fornecer falsos negativos. Porque se o solo for muito argiloso, né, e o solo muito compacto, muito pouco permeável, e é muito comum a gente ter isso, um aterro embaixo do contrapiso ser bem compactado, e dificultar a migração dos voláteis, você não consegue medir logo que você fura. Por isso, você precisa de um dispositivo que isole a superfície, isole o piso, isole o contrapiso e permita um equilíbrio entre o solo e o seu dispositivo de medida. Por isso, nós fizemos o PTV, Poço Temporário de Vapor. A instalação dele permite que os vapores entrem em equilíbrio com o equipamento, e com isso você reduz a incerteza na medida. Eu recomendo que sejam feitas medidas com o PID uma vez por dia por uma semana, depois uma vez por semana por 3 a 4 semanas, para que se possa fazer um diagnóstico melhor de onde estão as possíveis áreas fontes. O material do PTV é muito simples, é basicamente uma pedra porosa de aquário conectada a uma mangueirinha de aquário também, e essa mangueirinha vem até a superfície. Ao redor da pedra porosa, você faz um furo de mais ou menos 80 centímetros de profundidade, de 80 centímetros a 1 metro, você quer chegar no solo natural, não se esqueça disso. Se o solo natural está mais fundo que isso, você precisa ir mais fundo que isso na sua perfuração. E aí você faz o furo e ao redor, e coloca a pedra porosa lá embaixo. Ela está conectada pela mangueirinha.
Ao redor da pedra porosa, você coloca pré-filtro, então você vai colocar uma camada aí de 10 centímetros, mais ou menos, de pré-filtro. Acima do pré-filtro, você coloca uma camada de uns 10 centímetros também de areia lavada, que vai funcionar para você como um pré-filtro secundário. Acima dessa areia lavada, logo acima dela, você vai selar com calda de cimento, tá? Calda de cimento. Não use bentonita aqui que não adianta, já que vai estar na zona não saturada, vai ficar seco. Se você colocar bentonita, ela fica com aquelas rachaduras e não adianta nada para você. Então faz uma calda com cimento, tá? Então você vai isolar com uma calda de cimento. Isso faz com que a superfície e o contrapiso fiquem bem isolados da seção filtrante do poço. E aí você toma a medida pela mangueirinha e você vai medir o gás e o vapor, né, o gás ou o vapor, que estão ali embaixo, entrando pela seção filtrante dessa pedra porosa. Como vocês perceberam, isso é uma coisa muito simples e muito barata. E eu recomendo vocês fazerem o mesmo que o Felipe Prenholato descreveu aqui. Utilizem os PTVs, assim, coloquem muitos PTVs, uma malha bem adensada mesmo, e depois refinem os resultados com amostradores passivos. E os amostradores passivos, obviamente, são muito mais sensíveis, permitem uma identificação de substâncias químicas de interesse, embora sejam muito mais caros. Então acho interessante fazer os PTVs em grande escala e depois refinar com os amostradores passivos. Outro ponto que eu quero retomar é a porta de entrada dos profissionais no GAC. O GAC parece ser difícil e realmente é difícil, mas tem muito espaço para muitos profissionais, muitos tipos de profissionais. Provavelmente o iniciante não vai conseguir fazer os trabalhos sozinho. E cá entre nós, na verdade, nem os mais experientes no GAC conseguem fazer um trabalho sozinho. Mas o iniciante, qualquer que seja a formação dentro da área ambiental, poderá fazer parte de equipes multidisciplinares que executam bons trabalhos. Há atualmente muitas vagas sendo publicadas no mercado, portanto, é uma boa alternativa aí para geólogos, para engenheiros ambientais, gestores ambientais, biólogos, geógrafos e outros tantos profissionais, engenheiros químicos e outros que atuam na área ambiental. Para isso é fundamental se preparar. Então se preparem, estudem bastante, leiam os textos clássicos da nossa área, assistam vídeos, ouçam podcasts. E aí eu peço desculpas pela autopropaganda, mas é muito importante essa formação, você conhecer bastante coisa para entrar na área do gerenciamento de áreas contaminadas um pouco mais bem preparado. E sobre a RaízCon, né, o Felipe contou aqui bastante a história dele, então é uma história de competência, né, sem dúvida, muita competência que eles tiveram ao sair dos empregos no meio da pandemia, conseguir clientes na nova jornada que eles estavam traçando com a consultoria, mas vocês devem levar em conta que nem sempre a gente dá sorte, né? Então sair de um emprego CLT para se aventurar no empreendedorismo é uma jogada arriscada, que pode dar bons frutos, como deu para o Felipe e para o Jean na RaízCon, mas pode também ser uma fonte de dor de cabeça. A gente gosta de alertar para todos os lados da moeda, né? Porque a gente vê muitas histórias de empreendedorismo de sucesso, mas dificilmente a gente vê a história do empreendedor que se deu mal, né? Eu já vi muita gente quebrando a cara, já vi algumas empresas não irem muito bem, vi muitas empresas irem bem e vi muitas empresas não irem bem, né? A minha própria empresa não é um caso de sucesso, de problemas diversos, de gestão, de capital de giro, uma porção de coisa que a pessoa tem que ficar atenta ao tentar abrir a própria empresa. Então, pessoal, muito cuidado, muita atenção, mas não desistam dos sonhos de vocês. Vocês tenho certeza que se prepararem corretamente, vão poder fazer o que quiserem. Dentro do GAC, uma recomendação é muito importante. Estudem e gostem de estudar. Fazer o que todo mundo sempre faz não é uma boa saída. Você se prepare, porque dentro da área do GAC você vai ter que estudar muito e sempre. Tá? Então, goste de estudar para entrar na área de GAC. Mais uma vez, muito obrigado a todos por nos ouvirem. Obrigado ao Felipe pela excelente conversa. E obrigado aos apoiadores do canal, que possibilitam as minhas pesquisas semanais por aqui. E claro, obrigado a Lilian pela edição maravilhosa do podcast. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor para todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Atualmente nós somos em 233 no Telegram, 593 no YouTube, 452 no Instagram e 31 colaboradores no Apoia-se. Se você quiser e se puder, entre para o time dos colaboradores, dos apoiadores da ECD no Apoia-se. É só acessar o site apoia.se/ECDambiental. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.